Porto e Negócios. Apoio. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Eldorado Brasil. Mosten. Especialistas em negócios e tecnologia. Praticagem São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. Stolthaven Terminals. Referência mundial em armazenagem de líquidos com segurança e eficiência. Transbrasa, aqui o futuro já é presente. E FIPS, Ferrovia Interna do Porto de Santos, excelência sob trilhos. Estamos em Santa Catarina. Viemos conhecer de perto o primeiro terminal privado de contêineres no país. Estamos na Portonave. E esse programa é especial. Na verdade, essa é a primeira parte de 2 programas. Vamos falar sobre investimentos, relação porto-cidade, competitividade, qualificação, automação e muito mais. Então, você é nosso convidado a partir de agora. Está comigo aqui o diretor de Assuntos Portuários, Casimiro Técio. Técio, seja bem-vindo. Obrigada pela parceria hoje, fora dos estúdios. É isso aí, agradeço, Nathalie. E estamos aqui na casa da Portonave, que vai ser uma discussão muito calorosa do ponto de vista do quanto a atividade econômica do Porto ela agrega de valor à comunidade. Ela muda realidades, né? Ela muda a realidade. E o exemplo da Portonave é o que eu destaco aqui no programa. E quem é o nosso convidado desse programa todinho especial é o Osmari de Castilho Ribas, ele que é o CEO da Portonave. Osmari, muito obrigada por receber o Porto Negócios aqui na sua casa. Prazer enorme recebê-los aqui, um grande amigo que nós já desenvolvemos aí ao longo desses anos de atividade portuária. Então é uma grande honra tê-los aqui conosco. Osmari, para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria que você falasse um pouquinho da história, de como a Portonave surgiu para quem está em casa entender. Nós somos um terminal autorizado. Nossa autorização ela é de 2001, recebemos a autorização para começar a desenvolver esse negócio em 2001, ainda anterior à agência reguladora, a ANTAQ foi criada logo na sequência, então era o primeiro terminal de contêineres autorizado que surgia no país. Nós tivemos essa grande discussão na época, a legislação era um pouquinho mais complicada, né? Uma grande discussão de quem poderia operar esse tipo de terminais. Nós desenvolvemos esse plano de negócios. Em 2005, nós conseguimos começar a construção deste terminal. Portanto, passamos aí 4 anos discutindo todas as questões regulatórias, todas as questões ambientais, plano de negócio, viabilizando isso. Começamos a construção em 2005 e começamos a operar em 2007. Então essa é a história do início entre a nossa autorização e o início da nossa operação. Técio, Osmari colocou um ponto bastante importante que a gente discute com uma certa frequência no Porto Negócios, que é a morosidade para que um novo terminal, por exemplo, comece efetivamente a funcionar e a contribuir ainda mais com a economia, com o giro da economia. Nesse sentido, a revisão da Lei dos Portos, o projeto de lei 733 de 2025, que agora foi anunciado, vai ter uma comissão dentro da Câmara dos Deputados, ele pode acabar com essas etapas que deixam o processo ainda mais moroso? Ele vem para uniformizar e agilizar alguns procedimentos junto à agência e o poder concedente. Mas, como o Castilho colocou, um dos processos que ainda é moroso no Brasil é o processo de licenciamento ambiental, né?
e seja qual for a esfera, né? Se for na esfera do IBAMA ou no órgão da agência do Estado, ou até mesmo quando você se desdobra num estudo de impacto de vizinhança no município. Isso se dá muito um pouco pela complexidade do que é uma atividade portuária, né, e o receio de que haja um impacto ambiental da atividade portuária, mas eu digo que bons empresários, boas empresas que implantam ótimos projetos, as externalidades são mais do que positivas, né? Sim. Então, ocupar bem o território, sabendo que existe um impacto momentâneo na fase de obra e um certo impacto medido na operação, ele é, de fato, equacionado com as externalidades positivas do empreendimento, e esse aqui é um caso, né? Não acredito que a lei vá trazer benefícios olhando para a questão ambiental, mas com certeza, quando a gente fala de regulação no âmbito do setor portuário, isso vai, obviamente, melhorar. Rosmary, quais são os tipos de carga atualmente movimentadas dentro da Portonave? Nós somos especializados na movimentação de contêineres. Então, nós movimentamos somente contêineres e, eventualmente, algumas cargas, né? Um exemplo que nós sempre trazemos é a operação com os caças da FAB, todos eles operados aqui pelo terminal, conseguimos adaptar e fazer essa operação muito boa. Já movimentamos montanha-russa, já movimentamos roda gigante, mas em operações específicas. A nossa qualificação é para a operação de contêineres. E no container, adaptando, temos uma movimentação muito importante de carga congelada. Tá? E com isso, nós temos também aqui no terminal uma câmara frigorífica 100% automatizada, que opera também muito bem, com um elevado índice de segurança e de produtividade. Então, nós nos especializamos na movimentação de contêineres e esse é o nosso foco. A câmara frigorífica 100% automatizada contribui, inclusive, para a queda ou a eliminação completa de riscos de contaminação, né? Ela reduz sensivelmente. Nós nunca tivemos nenhum problema de contaminação. Somos certificados para vários países, somos certificados halal, segurança de alimento. Então, é uma câmara bem qualificada com relação a isso também. Então, além de todo o aspecto de tecnologia, os sistemas funcionam muito bem. Por isso, nós conseguimos fazer esse processo e fazer esse processo integrando com a nossa exportação ou importação. Então, recebendo esta carga paletizada, containerizando esta carga e transferindo essa carga para as tomadas reefers e a continuidade da operação portuária a partir daí. E você te dizer, Nathalie, que assim, nós estamos no estado de Santa Catarina, que é o principal estado produtor de aves, né, e suínos. Sim. Disputando aí com o Paranaguá, né, com o Paraná, né, e tem uma importante operação no Paranaguá, mas a gente pode colocar que Santa Catarina é o principal corredor de exportação de proteína animal, quando a gente fala bastante de avinos e suínos, né? Então, aqui é um importante garantidor de vários produtores, pequenos e médios produtores, que acabam, obviamente, consolidando esse carregamento em grandes exportadores. E quando a gente fala de uma operação totalmente automatizada, a gente está falando de colaboradores com muito treinamento, né, Rosmary? Sim, colaboradores com muito treinamento, um treinamento especializado, neste caso, que é uma operação com suas características, né? E uma operação que, por ser totalmente automatizada, não coloca nenhum trabalhador em risco. Né? Toda operação na câmara frigorífica, ela não tem a intervenção humana na sua operação principal. Né? Nós temos 13 docas, né? Toda feita com transelevadores, todo com um sistema absolutamente integrado. Então, isso nos dá uma garantia de qualidade, uma garantia de segurança. É aquilo que a gente já falou e sempre fala, não é a perda do emprego, é a qualificação do emprego, né, Técio? Para você manter um sistema automatizado com robôs, você precisa de técnicos que mantenham esses equipamentos com um certo nível de controle. Então, todo o código-fonte, o controle dos processos, a manutenção dos equipamentos, o cross-check, os KPIs são feitos por seres humanos, né? Mas quem encosta na carga, quem opera dentro do terminal é a máquina. Rosmary, falando do ponto de vista de colaboradores, quantos colaboradores hoje existem trabalhando na Portonave?
Hoje nós temos 1.300 profissionais conosco, todos vinculados ao terminal, então temos toda a nossa mão de obra, ela é fixa. Nós trabalhamos 24/7 como os principais portos, trabalhamos todos os dias do ano, portanto temos uma equipe trabalhando, além das atividades administrativas e planejamento, uma atividade operacional de manutenção, trabalhando 24 horas por dia. Então esse é o número que nós contamos atualmente, uma equipe altamente qualificada. Nós demos uma volta rapidamente aqui pelo terminal e a gente percebe uma preocupação muito grande com o seu ativo, pessoas, né? O quanto as pessoas fazem o negócio acontecer e, mais do que isso, o quanto ter mão de obra própria estimula e cria nesse colaborador o senso de pertencimento. Nós temos um time que nos ajudou a construir toda essa história e chegarmos ao patamar que nós estamos hoje. Você vai perceber trabalhadores que estão conosco aqui há 15, 17 anos, estão desde o início da nossa operação. E a cultura foi sendo criada, foi sendo desenvolvida por esse aspecto da equipe. Então trazemos todos juntos, todos participamos das decisões, claro, a cada nível, mas trazemos as decisões do que é melhor para a companhia e fazemos com que essas pessoas vão se sentindo donas desse negócio, que ajudaram a construir e é muito fácil de enxergar o volume que nós fazemos todos os anos aqui e a qualidade. Nós temos uma preocupação muito grande com a segurança desses trabalhadores, sim, todos, e cada um deles também com a cultura da segurança, cuidando do seu companheiro. Esse é o nosso grande ativo. E apesar de nós termos aqui equipamentos muito eficientes, equipamentos modernos, é todo esse time que faz esses equipamentos de fato produzirem com segurança. Técio, quanto o senso de pertencimento é importante quando a gente fala de competitividade de um negócio? Eu digo que é fazer parte pertencer a uma instituição que é competitiva, torna o espírito de equipe, de time mais importante ainda, né? Porque o resultado da empresa, o resultado da corporação, ele é o resultado da somatória individual aí, do aporte de técnica, conhecimento e comprometimento, né? Então acho que é um ingrediente hoje que quando a gente discute liderança, talvez seja a qualidade do líder de trabalhar e estimular, né, a cultura do coaching, a cultura do pertencimento da instituição. E é o que a gente viu quando a gente rodou o terminal, né? A gente, inclusive, encontrou um colaborador que começou quando a Portonave começou e hoje ele é um treinador de talentos, né, Osmari? Sim, foi curioso, né, e até coincidência de tê-lo encontrado. Ele foi um operador que evoluiu muito tecnicamente aqui conosco, que nos trouxe também a sua experiência e hoje ele é um instrutor. Ele prepara novos operadores, novos profissionais, com toda a experiência que ele desenvolveu, experiência prática, e com toda a tecnologia que ele acompanhou, a evolução e a maneira também como ele se preparou para isso. Então esse é um bom exemplo que nós temos aqui. Reter talentos, né, Técio, num mundo corporativo e num ambiente onde a gente tem muitos jovens com muita pressa de trilhar aí uma carreira, é fundamental quando a gente busca a excelência do negócio, quando a gente busca o melhor para entregar para o seu cliente. Sim, treinar um time e obviamente talvez seja o mais importante, que é a questão da cultura corporativa, né? Como você quer, qual é a cultura da sua empresa, né? E aí você tem boas práticas de mercado, mas acho que o mais importante é essa nova geração que está chegando, né? Que é uma geração que quer sentar na cadeira de CEO no segundo dia de trabalho, saber que existe uma cultura a ser aprendida, né? Internalizada, e que você, para fazer parte daquela instituição, precisa fazer parte daquela cultura, são processos evolutivos na carreira de uma pessoa, né? E os jovens estão entrando no mercado de trabalho agora. E não podem perder isso de vista. O Porto Negócio faz um rápido intervalo e volta já, não saia daí.
Estamos de volta, direto de Santa Catarina, na Portonave, o primeiro terminal de contêineres privados do país. E nesse bloco a gente vai falar um pouquinho sobre certificações, sobre investimentos e muito mais. Está aqui comigo Rosmary de Castilho Ribas, CEO da Portonave, e Casimiro Técio, diretor de assuntos portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação. Rosmary, no primeiro bloco a gente falou sobre a questão da importância das pessoas no centro do negócio e um pouquinho da história da Portonave. Antes da gente entrar em investimento propriamente dito, dentro do time pessoas e muito ligado à questão da política do ISG e da diversidade, está a questão de investimento em abertura de postos de trabalho para mulheres, especialmente dentro do ambiente portuário. Como é na Portonave essa política do ponto de vista de abrir oportunidades para mulheres em cargos efetivamente de liderança? Nós temos essa prática, vemos desenvolvendo isso e trazendo oportunidades e preparando também essas mulheres para essas posições. As mulheres são muito preparadas também e têm ocupado essas posições. Hoje nós temos, que também é um grande exemplo, no nosso conselho de administração, hoje nós temos uma mulher, né, que também traz essa visibilidade. Nós temos na posição de gerente, hoje temos 3 gerentes mulheres e temos mais 7 supervisoras mulheres aqui na Portonave. E além disso, além dos cargos de supervisão, nós temos elas em todas as nossas... Todas as cadeias. Todas as cadeias, todas as nossas áreas. Nas cadeias técnicas, administrativas, operacionais. E preparamos essas mulheres cada vez mais para que elas se sentam também confortáveis de buscar essas funções. Nós temos feito um apoio que também tem sido premiado, tem nos dado bastante destaque, para citar um exemplo, que é com o apoio à maternidade. Sim. Né? Quando as mulheres têm este processo, nós damos todo o apoio e temos tido 100% de retorno às suas funções. Esse é um exemplo de como nós estamos conduzindo esse tema. E um exemplo extremamente importante, né, Técio? Porque a mulher, muitas vezes, retarda o sonho da maternidade, especialmente aquelas que estão em cargo de liderança, porque não é comum que empresas, quando elas voltem de suas licenças, sigam com essas mesmas líderes, né? Essa mudança de cultura é extremamente importante. Ainda mais porque elas fazem jornada dupla, né? Sim. E que jornada! Então, acho que essa adequação de atingir as metas dentro do ambiente de trabalho e as metas dentro de casa, né? Que é educar um filho, não são fáceis. E, obviamente, é importante que instituições tenham esse tapete vermelho, entendendo que são mães, né? Exatamente. E todo líder e todo diretor de porto tem as suas mães e sabe o quanto que elas se dedicaram para a formação desses líderes, né? Essas mudanças de comportamento e de cultura podem ter contribuído, por exemplo, para o avanço, mesmo que pequeno, da segunda pesquisa da Wista Brasil junto à ANTAC, da presença de mulheres dentro do ambiente feminino. Na primeira pesquisa era 17%, nessa segunda pesquisa mostrou ainda 17%, mas 17,8%. Você acredita de fato que essa mudança de comportamento ela veio para ficar? Sim, eu acho que os líderes brasileiros incorporaram isso no critério de decisão de formação dentro do time, né, em todos os níveis. Obviamente que a velocidade não é a velocidade que gostaríamos, mas é importante dizer também que o canal de entrada também ele precisa aumentar. Sim. Né? Então, assim, quando você entra abre uma vaga, por exemplo, a quantidade de candidatas mulheres versus candidatos homens, ela é assimétrica. Né? E isso muito se dá pela formação das carreiras para suprir o mercado portuário. Então, acho que tem um trabalho contínuo hoje, eu digo mais pela minha formação, que é engenharia, né? Sim. Hoje a gente vê mais mulheres nas salas de engenharia. Então, na minha época, quando eu fiz engenharia, dos 750 alunos da Poli, era cerca de 50 mulheres, né? Um pouco mais. Hoje você já tem uma participação mais efetiva em termos de números de estudantes na engenharia. Mas a gente pode pegar isso em outras carreiras, né? A gente fala da engenharia porque
essencialmente a atividade portuária ela é suprida com grande parte de engenheiros, né, nas carreiras técnicas. Então, tem essa frente, né, que é importante, o canal de entrada. O outro, obviamente, são as políticas internas, né, e é muito do que a gente já discutiu muito aqui no Porto Negócio, né. Não basta abrir a porta, mas as mulheres precisam se sentir convidadas, né, a sentar à mesa, né. Eu acho que isso é um processo que está acontecendo. O Brasil, apesar de ter esse número pequeno, ele está na mesma média mundial, né? Que não digo que é uma boa, ótima média, mas eu acho que a gente está no caminho certo e as mulheres têm aí conquistado mais o seu espaço. E eu acho que as lideranças masculinas têm enxergado isso e têm dado o devido espaço. Que bom. Osmari, vamos falar de investimentos e perspectivas para o ano de 2025. Como começou 2025 na Portonave, é possível fazer um balanço já, vamos dizer, desse primeiro semestre que já está aí batendo a porta, e qual é a expectativa até o fim de 2025? Nós começamos já no ano passado com investimentos muito fortes. Nós projetamos um investimento de adequação do nosso berço para receber navios de até 400 metros na casa de R$1 bilhão. Nós já começamos a estruturar isso ao final do ano passado e entramos neste ano com toda a energia para que essa obra caminhe. Ao longo do ano também, neste começo de ano, nós adquirimos os novos equipamentos. Então, nós já temos em processo de produção mais 2 novos STS, né? Mais 2 novos guindastes para movimentação no cais e mais 14 RTGs, mais 14 guindastes que vão operar na retroárea. Isso também nos traz um investimento perto de mais R$400 milhões, um pouco acima disso. Então são investimentos muito pesados, robustos, né? Muito robustos, que nós estamos executando, começando no ano passado, executando ao longo desse ano, e nós esperamos ter tudo isso concluído até meados do próximo ano e já na sequência recebendo os novos equipamentos. Então, estamos nos preparando para o futuro, né? É a velha máxima aqui do nosso segmento de que nós precisamos nos antecipar à demanda, nós precisamos estar prontos para quando essa demanda vier. Então, estamos estruturando desta forma. No ano passado, nós operamos 1.200.000 TEUs, foi uma operação muito boa. Esse ano devemos superar também, de novo, a casa de 1 milhão de TEUs, mesmo com a execução da obra, que nos traz um grande desafio. Nos traz um grande desafio porque, obviamente, nós precisamos reduzir um pouco do espaço. Nós fazemos a primeira fase, né, parte do berço, depois invertemos. Então, isso nos traz uma necessidade maior de planejamento e a preocupação com a própria segurança, mas está caminhando muito bem. Então, nós esperamos ter aí um ano operando acima de 1 milhão e aí projetamos uma retomada a partir de 26. E essa retomada a partir de 26 traz uma expectativa de quanto a mais com esse novo berço para navios de 400 metros? Hoje, em termos de capacidade, nós consideramos uma capacidade em torno de 1,5 milhão, capacidade dinâmica do terminal. Hoje, nós passaremos a ter uma capacidade na casa de 2 milhões de TEUs ano de capacidade dinâmica. Essa é a nossa estratégia inicial. E além da capacidade, de nós termos condição de receber navios maiores, porque isso pode limitar os terminais que não fizerem, porque é uma tendência mundial. Não é nenhuma tendência, já é uma realidade mundial. Né? Em alguns portos do mundo, esses navios já trafegam com grande facilidade, né? Esses navios já operam, nós estamos aí algumas gerações atrasados com relação a esses navios. Nós precisamos, o país precisa, para ser mais competitivo, né, para ter uma redução de custo, né, para ser competitivo no mercado internacional, que é o grande foco do nosso negócio. Então, nós já vemos no mundo operando navios de 400 metros com 24 mil TEUs, nós estamos operando no Brasil hoje os navios de 336, perto de 9 mil TEUs. É uma diferença expressiva e nós perdemos competitividade com isso. Lá no Porto de Santos, por exemplo, a gente tem habilitação para operar 366, né, Técio? Mas, infelizmente, ainda não temos o cenário ideal para que esses 366 entrem completamente carregados, o que
acaba fazendo com que a carga desvie e vá para um porto que possa recebê-la, né? Sim, além disso, né, quando a gente fala quando a costa leste sul-americana, né, a gente fala principalmente o Brasil, além do Plata, né, não opera em 2 ou 3 portos com classes desse navio, a costa leste perde eficiência, perde competitividade. Ou seja, operar um container entre o Brasil e o Oriente Médio, ou a Europa, o mercado Mediterrâneo ou o mercado asiático, tem um custo a mais, justamente porque eu estou trabalhando com navios de classes menores. Né? Sim. Mesmo o 366, que hoje opera na costa brasileira, ele está operando não full capacity, né? Ele está operando fazendo muito reposicionamento de vazios. Né? A gente vai ter, de fato, um aumento da competitividade quando nós tivermos mais de 2, 3, 4 terminais com essa capacidade de recepção, e aí o Castilho nos trouxe. Se eu não faço parte desse conjunto de portos, eu estou fora do baralho. Exatamente. Né? Então, Santos, obviamente, está mirando isso, né? Os 3 terminais estão fazendo pressão sobre a autoridade portuária para, de fato, a concessão do canal sair de forma célere e aconteça, de fato, o aprofundamento do canal. E aí sim você vai ter essa habilitação. Mas é importante que mais portos tenham essa recepção. Até porque, Nathalie, a estratégia de se posicionar como hub port não é de um porto. Exato. Cada armador vai ter a sua estratégia de trabalhar a conexão com a Interlândia, entendendo qual vai ser o porto concentrador de cada tipo de serviço. Sim. Isso é um ponto importante, né? Sim. Então, eu julgo que os terminais da região sul, né, a gente pode colocar a Portonave dentro desse escopo, a Itapuá mesmo, no mesmo grupo, Paranaguá, idem, como portos concentradores para alguns armadores de cargas, por exemplo, do Plata, né, da Argentina. Né? Então, um serviço da Maersk, por exemplo, que toca Buenos Aires, vai usar Itapuá naturalmente como o seu concentrador. Né? No caso da MSC, aqui em Navegantes, vai concentrar a carga aqui para fazer outros serviços. Então, até porque no Plata você não entra com navio acima de 330, né? Então você tem uma limitação lá de profundidade. Essas limitações fazem com que os portos do sul tenham uma predileção especial por esses armadores para ser um porto concentrador. Né? Somado com a carga que está na Interlândia, você de fato tem aí uma pujança da operação portuária nesses portos do sul. Quais são os desafios, Osmari, que precisam ser vencidos no sentido de ter a infraestrutura, de ter o cenário ideal para o crescimento de fato? Nós enxergamos o desenvolvimento o investimento nos acessos. Nos acessos. O Tércio colocou já, se busca esse aprofundamento dos canais no Brasil inteiro. Nós precisamos ter mais profundidade para atender esses navios. Atualmente nós operamos aqui no complexo de Itajaí Navegantes com uma profundidade de menos 14. Nós imaginamos essa profundidade de menos 16, menos 17, que é o que atende os navios deste porte. Sim, exatamente. No nosso caso também, os acessos rodoviários, nós temos a BR-470 chegando aqui no terminal, cruzando o BR-101, e as duas com problema de demanda. Nós precisamos que elas também tenham os seus investimentos para que nós não tenhamos essa limitação na chegada. Então eu vejo isso uma necessidade que ela é urgente, que precisa ser trabalhado, se vai haver esse processo de concessão, qual a modelagem que vai se fazer. Pegou o ponto que eu ia justamente jogar para o Tércio. Concessão seria uma saída, porque a gente viu, por exemplo, no estado de São Paulo, que a concessão das rodovias fez com que a qualidade desse transporte rodoviário melhorasse muito. Não, o sistema de concessão ele é vitorioso em qualquer setor da infraestrutura. Né? Começou pelas rodovias lá atrás. Sim. Aliás, antes disso, começou pela telecomunicação. Exatamente. Né? Então, isso hoje já está presente no sistema de saneamento, no sistema elétrico, nos aeroportos, nos próprios portos. Quando a gente fala de arrendamentos portuários, são concessões. Né? E eu entendo que o canal, tanto o canal como aqueles portos que ainda sofrem com acesso rodoviário, e a gente não coloca só
o complexo Itajaí Navegantes. Sim, muitos outros, né? O São Francisco do Sul é um exemplo, Exatamente. claro. Você tem um problema crítico de acesso rodoviário. Os dois acessos precisam estar contemplados, né? E a gente sabe que a responsabilidade da autoridade portuária é o acesso aquaviário, então é de responsabilidade, tem que ser cobrado de fato das autoridades portuárias. É porque tarifas são pagas para isso, Exato. né? E no sistema rodoviário, aí é entender a realidade local, se a rodovia ela é federal e o governo federal não está tomando a frente dessas concessões, o marco regulatório é possível você estadualizar Sim. a rodovia e fazer um processo de concessão, né? Que é uma das coisas que se defende, por exemplo, em Santa Catarina mesmo, em São Francisco, e aqui também não é diferente, né? Aí é muito o diálogo do governo do estado com o governo federal em entender se não é um ente que vai fazer o processo de concessão, quem é que quer assumir essa responsabilidade, mas precisa chamar o setor privado à mesa e abrir os processos de concessão de rodovias. Até porque o país fez essa escolha, né, Rosmary? Grande parte da nossa carga é descarregada pelas rodovias, então precisamos ter acessos, né? Sim, isso é muito evidente, né? Quando nós, olhando para o exemplo aqui que estamos falando, nos dias de pico nós chegamos a receber 3.300, acima de 3.300 caminhões dia. É uma demanda muito grande, chegando por uma BR congestionada, seja a 470 que bate direto aqui ou pela 101, e ligando algumas regiões muito importantes. Sim. Que falamos há pouco, a região produtora de frango, de carne suína, está no oeste de Santa Catarina, BR-470, ligando diretamente a isso, que é um dos principais produtos de exportação do estado de Santa Catarina. Santa Catarina, grande produtor, grande exportador de proteína animal. Então, isso tem um impacto em toda a cadeia produtiva. A BR-470 ainda não está concedida, a BR-101 já está concedida, mas ela precisa ter uma readequação. Sim. Embora já esteja concedida, como isso vai avançar, ou se traz um equilíbrio econômico-financeiro para dentro disso, com um prazo, mas essa modelagem precisa ser feita, precisa sair, né? E os acessos aquaviários também, está aí agora levantado alguns que irão a leilão, vamos chamar, e esperamos que o nosso seja contemplado também. A gente faz mais um rápido intervalo e volta para a última etapa do Porto Negócios, direto de Navegantes, aqui da Portonave. Não saia daí. Até já. Estamos de volta e chegamos à última etapa do Porto Negócios, direto de Navegantes, em Santa Catarina, na Portonave, o primeiro terminal de contêineres privados do país. Nesse bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre a relação porto-cidade e a importância de um terminal do tamanho e do escopo da Portonave para a economia do município. Eu estou aqui com Casimiro Técio, diretor de assuntos portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação, e Rosmary de Castilho Ribas, CEO da Portonave. Vou direto para a pergunta. Rosmary, a gente falava antes de entrar no ar há quanto tempo você está aqui dentro do grupo. E na tua resposta a gente já emendou uma outra colocação de que você é uma testemunha viva de como o município evoluiu depois da chegada do terminal. O que era Navegantes antes de Portonave e o que é Navegantes hoje? Navegantes teve uma evolução muito boa, né? Além quando se tem investimentos como os nossos em infraestrutura, você atrai também vários outros complementares. Os portos não são isolados, os terminais são isolados em si próprios. Nós criamos aqui, por exemplo, uma via portuária que liga a BR-470, doamos isso ao município, que é uma forma de agilizar a nossa operação e também garantir que o fluxo do município não seja interrompido. Nós trabalhamos aqui no início numa população de 36 mil, perto de 36 mil habitantes, uma população que está batendo na casa de 100 mil habitantes, né? Um município que era o 25º PIB de Santa Catarina, hoje é o 15º e se projeta que chegue entre os 10 maiores PIBs de Santa Catarina em alguns anos. Então isso dá uma dimensão do que se tratou este investimento
Tá? Fazendo um indicador do ISS, nós representamos no ano passado perto de 40% do ISS, só a Portonave, 40% do ISS. Recolhido pela prefeitura. Da prefeitura. E esse número já foi maior, o que felizmente é muito bom, significa que temos essa economia crescendo ainda mais, com a menor dependência do terminal portuário. E a nossa relação com a cidade sempre foi muito boa. A cidade nos recebeu muito bem, a cidade tem conosco um diálogo muito importante e nós trabalhamos várias questões sociais aqui também apoiando o município. Tess, essa relação porto-cidade harmoniosa é tudo que a gente busca lá em Santos também, né? E é extremamente importante porque contribui não só com os resultados da Portonave, mas sobretudo com o desenvolvimento do município, do morador daquele município, né? Eu acho que todo gestor portuário e todo prefeito deveriam enxergar isso com um cuidado maior, né? Mas realmente assim, e eu posso até trazer um exemplo aqui, Nathalie. A gente fez um estudo quando a gente foi analisar a modelagem de São Sebastião e a gente buscou entender como que o volume de investimento direto num ativo portuário, conjugado com a operação em si, né, o volume de carga operado no porto, conversa diretamente com a arrecadação municipal, com o PIB per capita, com o IDH e com todos os indicadores que a gente pode trazer aqui do ponto de vista de desenvolvimento econômico. E é patente que assim, o exemplo de Portonave com Navegantes é um case de sucesso. É um case e no nosso estudo a gente coloca como case de maior destaque, né? A gente pode também citar P100, tá? Como um segundo exemplo, mas é perfeito a aderência estatística do comportamento histórico, da onde saiu o patamar de renda per capita, de arrecadação municipal, para o patamar que assumiu hoje, né? Então, assim, é assimétrico esses números, né? Esse número que o Castilho nos trouxe, dos 40% de arrecadação, da representatividade da atividade econômica na arrecadação municipal, a gente enxerga isso em Santos também. Sim. Aliás, em Santos, durante a pandemia, exatamente, com padaria fechada, clínica fechada, enfim, todo o setor de serviços. O município continuou arrecadando muito. Exatamente, ele incrementou a arrecadação municipal e, obviamente, o grande contribuidor foi a operação portuária. Mas, por outro lado, é importante dizer que a arrecadação do município de Navegantes saiu da inauguração do terminal do patamar de 30 milhões de reais por ano, chegando ao último ano batendo o nível de 700 milhões de reais por ano. Isso é arrecadação global, né? Se a gente for cortar per capita? Não, a per capita saiu do patamar de 10 mil reais por cabeça por ano, né? Per capita por ano, para 70 mil, né? Multiplicou por 7. Sim. Né? E a arrecadação municipal mais que multiplicou por 20. Exato. Né? O que chama atenção aqui é que a economia portuária, além de ela contribuir diretamente com a melhoria da qualidade do município, ela é indutora de outras atividades econômicas. Sim. Que fazem com que o município cresça também. Que é o que a gente chama de cadeia econômica do porto. Exatamente. Né? Eu chamo de economia portuária, que é o desdobramento da economia portuária primária, né, de primeira ordem, se relacionando com as de segunda e terceira ordem, ou seja, na cadeia de serviços. Quando a gente fala que para cada um emprego gerado no porto, você tem aí 5 empregos indiretos na cadeia de valor. Né? E eu acho que essa é a maior beleza do setor portuário, né? E do tanto que nos orgulha sermos portuários. Exatamente. Osmari, em 2024, a Portonave foi eleita o terminal mais eficiente pela ANTAQ. A que fatores você atribui esse resultado? Primeiro, a equipe. Um time muito comprometido, olhando para esse aspecto e todo este planejamento que se faz a partir daí. Então, nós fizemos um planejamento definindo o layout, definindo os equipamentos e tendo uma equipe capaz de integrar tudo isso. Adaptamos muito bem a nossa limitação temporária de berço, a nossa capacidade de operar
e operar com eficiência. Nós conseguimos fazer, portanto, o melhor índice do país de movimentos por hora, de maneira absolutamente segura, não tivemos nenhum incidente mais sério, e mesmo com algumas limitações que nós passamos aqui, eventualmente de barra fechada, de uma condição de dragagem, as condições também normais aí da operação. Mas a equipe se mostrou muito resiliente, assim como ela foi resiliente em todas as crises. Nós já passamos grandes crises aqui, como todas as atividades. Nós temos um destaque muito especial para a nossa equipe. Nós temos um turnover aqui muito baixo e uma equipe absolutamente qualificada. Nós trabalhamos muito essa qualificação e cada profissional nosso busca a sua qualificação individual. Eu acho que esse conjunto nos trouxe esse patamar de produtividade que é destaque no Brasil e que é padrão internacional aí nos grandes terminais. Aí a gente volta ao nosso primeiro bloco, quando a gente fala da importância de desenvolver o senso de pertencimento de cada colaborador que está aqui dentro, né, Osmari? Sim, isso é fundamental, né? Isso vai crescendo à medida que todos vão tendo esse aspecto, vão olhando, vão trazendo alternativa, e as grandes soluções é esse time que nos traz. Eles nos trazem a solução, fica mais fácil de tomar as decisões quando você tem um time representativo como o que nós temos aqui. Nós somos aí muito gratos a toda a nossa equipe. Você citou no segundo bloco a questão dos investimentos de equipamentos. Esses equipamentos, eles vão vir 100% elétricos, já pensando na questão da diminuição da pegada do carbono. Sim, esses equipamentos são todos 100% elétricos, e nós já tínhamos essa medida há muitos anos. Nós somos o primeiro no país a eletrificar todos os nossos guindastes, todos os nossos RTGs, todos os nossos guindastes de retroárea. Então nós já inovamos lá e agora eles já vêm da origem todos eletrificados. Estamos olhando para isso também no nosso berço. Com a adequação do nosso berço, nós vamos fornecer essa energia elétrica também para os navios. Então, os navios não utilizarão mais a máquina quando estiverem ancorados. O Shore Power vai ser o primeiro terminal também no país a fornecer isso a partir do próximo ano. E é a logística que você fala que é inteligente quando a gente fala de eletrificação de equipamentos, né, Tércio? Sim, você eletrifica aquilo que está dentro do ambiente portuário, né? Você não vai eletrificar o caminhão de longo curso que vai para Chapecó buscar um carregamento de carne de avinos, por exemplo, né? O longo curso realmente, e se você for analisar a questão do transporte eletrificado, no mundo inteiro não existe case algum de sucesso ou que possa prosperar eletrificando caminhões de longo curso, né? Então aí a gente tem que chamar atenção para o biocombustível, que a gente já falou aqui várias vezes, né? Mas a operação interna no terminal, ela tem que ser de fato eletrificada, e eu acho que esse é um ponto relevante. E a Portonave está aqui para fazer história, já fez história. Vai fazer de novo. Está quase para repetir. Continuar fazendo. Tá quase para repetir a história. Osmari, a gente está chegando no finalzinho do programa e a gente não pode deixar de falar da questão dos extremos climáticos. O mundo está vivendo os reflexos desses extremos. E os portos, mundo afora, não são diferentes, não é diferente. Como que a Portonave tem trabalhado questões de medidas adaptativas, porque a gente tem, em extremos, muita chuva, em outros extremos, muita seca, e a região, né, de Santa Catarina é uma região que já sofreu com enchentes. Sim, nós temos essa preocupação também. Hoje, já desde o ano passado, nós estamos desenvolvendo com a Univale, que é a nossa universidade local, um plano de contingenciamento para entender como mitigar isso e para entender e ter um pouco de previsibilidade com relação a esse assunto. Inclusive, seguindo as orientações da própria ANTAC, que desenvolveu este manual. Então, esse trabalho nós esperamos ter concluído aí até o final deste ano. É um trabalho bastante denso, eles têm uma capacidade muito grande na universidade de desenvolver isso. Nós temos a preocupação porque estamos aqui na foz do rio Itajaiaçu, já sofremos com enchentes que tivemos um impacto muito grande. Hoje nós monitoramos qualidade da água,
né? Temos todo o tratamento dos nossos efluentes feito, então temos olhado muito para a questão também da poluição e esperamos evoluir bastante aí também nos próximos meses. É importantíssimo ter esse olhar adaptativo para essas mudanças, né, Técio? Porque isso não vai retroceder, só vai avançar. Eu acho que isso, tanto do ponto de vista operacional, como do ponto de vista de resiliência, né? Então, acho que cada vez mais a agenda de adaptação está sendo levada a sério no nosso país, né? E no mundo inteiro, né? Eu acho que o mundo inteiro ainda está olhando muito mitigação, muito carbono zero. Para adaptação. E sem olhar muito para adaptação, né? Acho que o Brasil sai à frente. O caso do Rio Grande, aqui mesmo em Itajaí, nós tivemos uma enchente no Vale do Itajaí que muita gente sofreu. O Porto sofreu também, né? Teve uma intervenção, um sério impacto no berço no lado do Itajaí. E o Marcelo de Gregório veio no programa falar do problema da seca lá no Amazonas, né? Que ele teve que reinventar a operação dele, ou seja, a olhar para a questão da adaptação, o que eu posso fazer com a minha operação se acontecer uma catástrofe de enchente, se acontecer uma catástrofe de seca, e qual vai ser a minha resposta para esses eventos. Isso aí é planejamento estratégico, é um planejamento de resiliência do próprio negócio. Por isso que segurança jurídica é tão importante, né? Quando a gente pensa nesse escopo como um todo. Garantir os investimentos, se o seu contrato ele está coberto, né, para um evento desse porte, qual é a regra do jogo que você segue, né? Tudo isso, a segurança jurídica ela protege o investimento, né? E o investimento obviamente protege a operação. Rosmaria, eu queria muito agradecer a oportunidade de bater esse papo aqui na sua casa, mostrar um pouquinho a Portonave para a região de Santos, né? Porque a gente fala que o Brasil passa pelos portos, isso é a maior verdade. Então a gente tem lá em Santos o Porto de Santos, mas a gente tem outros demais portos, até porque estamos num país de dimensões continentais que precisam, né, ter a sua conexão, ter a sua interlândia para fazer com que a economia do país continue pujante e, com isso, o brasileiro poder ter mais renda, poder ter mais emprego e essa roda continuar girando de maneira positiva. Muito obrigada. Muito obrigado também pela presença. Sejam sempre muito bem-vindos a Santa e Bela Catarina. Temos aqui um potencial enorme nesse estado para desenvolver um estado bastante equilibrado, a nossa região aqui bastante equilibrada, uma economia muito forte. E o Brasil todo precisa desenvolver a sua infraestrutura. Isso vai ter um crescimento que vai beneficiar todos. Muito obrigado, sejam sempre bem-vindos. Técio, mais uma vez, obrigado pela parceria e pela oportunidade de conhecer de perto o primeiro terminal portuário totalmente privado do país. Eu que agradeço, Nathalie, agradeço o Castilho ter recebido a gente aqui no terminal e dizer um pouco do povo de Santa Catarina, né? Santa Catarina, com uma costa muito menor que muitos estados, Sim. Talvez o estado que tenha mais terminais portuários atendendo a economia brasileira, né? E atendendo bem. E aí eu digo que esse senso de povo portuário que o catarinense tem, outros estados poderiam também ter, porque isso faz a diferença na economia local. E eu tenho certeza que não só o prefeito de Navegantes, mas o prefeito de outras cidades sabe da importância que é a atividade portuária para os seus municípios. E tem até só para finalizar o programa, tem um fato curioso que eu acho que era o prefeito de Itajaí, que eu não sei se foi Itajaí, mas ele colocou como regra na educação municipal infantil que na alfabetização, na hora da criança aprender o abecedário, o P é de Porto e não de Pato. E que seja assim por todas as regiões do país, para que a gente possa, de fato, ter uma economia pujante, positiva, índices positivos, porque quando a gente tem o Porto conversando bem com a cidade, todo mundo ganha. O Porto Negócios de hoje termina agora. Na próxima semana a gente continua aqui em Santa Catarina e traz mais informações sobre o reflexo da atividade portuária na cidade de Navegantes. Nós esperamos você, eu e Casimiro Técio. Até lá. Tchau.
Porto e Negócios. Apoio. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Eldorado Brasil. Mosten. Especialistas em negócios e tecnologia. Praticagem São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. Stolthaven Terminals. Referência mundial em armazenagem de líquidos com segurança e eficiência. Transbrasa. Aqui o futuro já é presente. E FIPS. Ferrovia Interna do Porto de Santos. Excelência sob trilhos.